ó, vou voltar um pouquinho, tá? É 2 páginas aí só, dá pra gente voltar tranquilamente, tá? Então, vamos ver de novo a parte de funções do movimento circular uniforme, para a gente poder fazer o estudo das polias, tá? Deixar esse negocinho aqui, tirar essa aqui também. Belezura. Então, olha lá, ó, uma das principais características dos movimentos uniformes é que os objetos percorrem distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, né? A velocidade é constante, então isso vai acontecer. Por analogia, corpos que descrevem movimentos uniformes em trajetórias circulares têm deslocamentos lineares e angulares iguais em intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, um ciclista que se move em uma pista circular em movimento circular uniforme com velocidade linear de 10 metros por segundo e velocidade angular de 0,1 radianos por segundo, que equivale a 5,7 graus por segundo, percorre deslocamentos de 10 metros e de 0,1 radiano a cada intervalo de tempo de 1 segundo. Aí, em 2 segundos, o que vai acontecer? Ele vai percorrer 20 metros e 0,2 radianos. Em 3 segundos, ele percorre 30 metros e 0,3 radianos, e assim por diante, certo? Ou seja, sempre distâncias iguais em tempos iguais. No movimento circular, deslocamentos lineares, que são os deslocamentos sobre a circunferência, e deslocamentos angulares, que representam a abertura do ângulo central, sempre no mesmo valor, certo? Então, se a velocidade é 10 metros por segundo, o deslocamento sempre aumenta de 10 metros a cada segundo. E o ângulo vai sempre aumentar de 0,1 radiano a cada segundo. Então, lá no movimento uniforme, nós vimos que a função horária da posição, ela relaciona a posição inicial, a velocidade e o tempo. Então, a posição de um corpo no intervalo de tempo t qualquer é a posição inicial desse corpo mais a velocidade vezes esse intervalo de tempo, certo? Porque aí, com essa função, eu consigo calcular a posição do corpo em qualquer intervalo de tempo. Aí a gente pode chegar numa função semelhante, relacionando a posição angular de um objeto em MCU. Aí como é que nós vamos fazer isso? Como eu quero obter o valor do ângulo em qualquer intervalo de tempo, né, o deslocamento angular, relacionando a posição angular num tempo t qualquer e a posição angular inicial, eu tenho que relacionar a velocidade angular com essa variação angular e a variação do tempo. Na física, o delta sempre representa uma diferença entre dois valores. E ele sempre vai representar uma diferença associada a uma posição final e uma posição inicial, nesse caso, porque eu estou relacionando a posição angular. Igual o tempo lá, o delta para o tempo vai representar o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, a variação, ela sempre representa uma diferença entre uma quantidade final e uma quantidade inicial, certo? Em geral, assumimos que o movimento inicia no instante t igual a zero, ou seja, o tempo é cronológico. Logo, se o tempo é cronológico, o tempo inicial é igual a zero. Então, esse t0 aqui eu posso cortar. Então, eu fico com a velocidade angular igual à diferença entre a variação do ângulo no final e a variação do ângulo inicial, dividido pelo tempo. Ou seja, eu estabeleci uma função entre a posição angular e o tempo. Olha lá, passo o t multiplicando o ômega aqui, eu vou ter ômega vezes t igual a θ menos θ0. Isolando θ, porque é o que eu quero, né? Como pretendemos encontrar uma função que nos permita calcular a posição angular θt para cada instante de tempo, a gente precisa isolar nessa função aqui o θ em função do tempo. Então, θ em função de t
vai ser igual a θ0 mais ômega t. O que acontece? Esse θ0 aqui, ele estava subtraindo aqui no segundo membro, né? Ele passou somando. Como a propriedade é reflexiva, eu posso inverter os dois membros, que eu mantenho a igualdade. Ó, essa função permite caracterizar o comportamento da função angular θt em função do tempo. Por isso é denominada função da posição no movimento circular uniforme. Observe que essa função é semelhante à função da posição no movimento uniforme. Lá no movimento uniforme, onde o corpo descreve uma trajetória retilínea com velocidade constante. A posição S do corpo na trajetória, em função do tempo, é a posição inicial dele, mais a velocidade vezes tempo. Na função horária no movimento circular uniforme, a posição angular do corpo é o ângulo inicial, né? A posição angular inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo. Nada impede de, trabalhando aqui, calcular o quanto que ele descreve na trajetória. Nós vamos resolver um exercício assim depois, tá? Que eu vou ter uma variação angular tendo um ângulo inicial tal, depois de um intervalo de tempo, chegando no ângulo final tal. Isso daí permite eu calcular o quanto que o corpo deslocou na trajetória circular. Nada impede. Só que no deslocamento angular, no movimento circular uniforme, a convenção de positivo é contrária do sistema de tempo, tá? Positivo para a gente aqui é tudo no anti-horário. Olha lá, ó, convenciona-se o sentido positivo do movimento circular para movimentos que ocorrem no sentido anti-horário da trajetória circular. É para a gente não confundir aqui a posição angular lá no sistema trigonométrico com a posição angular no movimento circular, tá? Então, tudo que tiver anti-horário para a gente na trajetória circular com velocidade constante é considerado positivo. Tá? Então, na hora que eu tenho aqui um valor de velocidade multiplicando o tempo e esse valor sendo um valor negativo, por exemplo, isso significa que o corpo está deslocando no sentido horário da trajetória. Tá? E o valor sendo positivo é que ele está deslocando no sentido anti-horário dessa trajetória. Depois a gente vai resolver esse problema todo. Aí vamos entrar na parte mais legal de movimento circular, que são as polias. Tá? Os conceitos vistos no estudo dos movimentos circulares uniformes ajudaram cientistas, engenheiros e inventores a desenvolver uma infinidade de máquinas e dispositivos que estão presentes no cotidiano de todas as pessoas. Ao pensar, por exemplo, nas polias, é possível lembrar-se de inúmeros aparelhos que utilizam essas peças. Bicicletas, relógios analógicos, né? Ventiladores, automóveis, etc. Em muitos desses exemplos, o movimento circular de um dos elementos das máquinas é transmitido para os demais. Isso é feito por meio de correias, engrenagens e eixos. Os relógios analógicos, por exemplo, apresentam polias associadas de diversas formas. Na imagem é possível ver polias de tamanhos diferentes, né? Aqui, ó, as engrenagens aqui, com um diâmetro maior, diâmetro menor, que se tocam pelas extremidades ou estão conectadas umas sobre as outras por pinos. Dependendo do que se pretende em uma máquina, podem ser utilizadas várias polias associadas entre si. Para compreender como esses processos de transmissão de movimento circular ocorrem, vamos considerar dois casos. As transmissões tangenciais, que vão ser feitas por correias, correntes, ou mesmo alguns acoplamentos de engrenagens, e as transmissões coaxiais, que vão ser feitas por engrenagens acopladas pelo mesmo eixo, tá? Aí, o que vai diferenciar
nos tipos de acoplamento ao tipo de velocidade que eu vou associar. Em associação por correias ou correntes, eu mantenho a velocidade linear constante. E acoplamentos feitos por eixo, eu vou manter a velocidade angular constante. Aí vai aquela ideia da bicicleta, né? Quando eu relaciono a maior coroa com a menor catraca, eu tenho um desenvolvimento maior na velocidade. Eu faço mais esforço, lógico, fica difícil de sair pedalando, né? Mas eu percorro distâncias maiores, porque a catraquinha de trás gira mais. E a catraquinha de trás girando mais faz a roda girar mais. Então eu aumento a velocidade. Eu tenho uma bicicleta aqui que a catraca menor dela tem 9 dentes. Então, você sair andando com ela na menor catraca e na maior coroa, porque eu tenho 12, são 12 catracas, 3 coroas. Então dá para relacionar em 36 marchas na bicicleta, né? Então, pegando da menorzinha e na menorzinha na catraca e na maior na coroa, fica muito pesado para sair pedalando. Então, isso daí é para você usar na hora que você tem uma reta, né, em que você já está em velocidade, aí dá para desenvolver. Aí o que que eu estou usando? Eu estou usando no cilindro que eu tenho. Aí eu faço a relação. Na hora que eu quero andar mais devagar, mais leve, eu ponho na menor coroa e na intermediária da catraca, né? Aí na hora que eu quero pedalar pesado mesmo, eu ponho na menor catraca e na maior coroa. Aí a bicicleta fica pesadona. Um giro na coroa vai relacionar 3, 4 giros na catraca. Tá? Nós vamos aprender como é que a gente relaciona isso. Então, ó, aqui nós temos uma animação associada às engrenagens, acoplamento de engrenagem. No caso aqui, nesse tipo de acoplamento, eu vou inverter o sentido de rotação das engrenagens, né? A engrenagem que gira no sentido horário faz a engrenagem acoplada a ela girar no sentido anti-horário. Aí, conforme os acoplamentos vão acontecendo e os diâmetros das engrenagens, eu vou ter a função especificada para cada uma delas. Então, vamos para o primeiro caso. Polias interligadas por correias ou correntes. Pensa numa bicicleta aqui, ó. O raio maior aqui sendo a coroa, né, onde fica o pedal, e a menor aqui sendo a catraca. Então, ó, em polias acopladas por correias ou correntes, a velocidade linear nas extremidades das polias é a mesma, lógico, né? Porque senão vai ter escorregamento. Não pode ter escorregamento. Se a correia estiver escapando da engrenagem, no caso na bicicleta, se a corrente estiver escapando da coroa, eu estou tendo escorregamento. Então, eu não estou mantendo a mesma velocidade para o sistema. Está acontecendo isso com a minha. Porque eu estou usando muito. Para vocês terem uma ideia, nesse tempo que eu caí, tempo para cá que eu caí, que eu comecei a pedalar em casa, eu já pedalei 2.700 quilômetros nesses 8 meses. Eu pego aí uma média de 25 quilômetros todo dia. Aí o que que acontece? O sistema vai gastando. Os dentes da coroa, eles vão se desgastando. É metal que está em contato ali, metal da corrente com metal da coroa e metal da catraca. Aí o que que já está acontecendo? Está escapando. Está escapando marcha já. Então, eu não, na coroa maior eu não estou conseguindo dar uma pedalada completa, porque escapa o tempo todo. O que que acontece nisso? Eu não estou mantendo a mesma velocidade na extremidade da coroa com a extremidade da catraca. Então, elas não estão girando com a mesma velocidade.
para o sistema interligado por correntes ou coroas está em perfeito funcionamento, não pode ter escorregamento, as duas têm que estar girando com a mesma velocidade. Então, ó, ao serem associadas duas polias dessa forma, né, duas polias associadas por corrente ou correia, a correia ou corrente estabelece um contato indireto entre elas. Não ocorrendo escorregamento entre as polias e a correia de transmissão, quando a correia deslocar, por exemplo, 1 metro, né? Isso daqui, ó, vamos supor, por exemplo, que deste ponto aqui a este ponto aqui, essa correia percorreu uma distância de 1 metro. O que que tem que acontecer? Tem que andar 1 metro aqui e tem que andar 1 metro aqui. Ou seja, de trás gira mais, certo? Então, não ocorrendo escorregamento entre as polias e a correia de transmissão, quando a correia deslocar, por exemplo, 1 metro, significa que um ponto da periferia da polia A deslocou também em 1 metro. E o mesmo ocorreu com um ponto na periferia B. Ou seja, nesse tipo de situação, a velocidade linear da correia é compartilhada pelas duas polias. Assim, todos os pontos da periferia das duas polias têm a mesma velocidade linear, que no caso é a mesma velocidade da correia. Então, polias interligadas por correia, elas vão manter sempre a mesma velocidade linear, certo? O que que vai diferenciar? O número de voltas. Lógico que vai diferenciar no número de voltas. Quanto menor o diâmetro da polia, mais voltas essa polia vai dar para a mesma velocidade, correto? Então, olha lá, como a velocidade linear em um movimento circular pode ser calculada por V igual a velocidade angular vezes o raio, as velocidades das polias A e B vão ser relacionadas da seguinte maneira. Olha lá, ó. Uma velocidade linear de A, que é menorzinha, é igual à velocidade linear de B, que é a maior. Se eu substituir V por ômega R, eu vou ter ômega A RA igual a ômega B RB. Só que a velocidade angular ela é 2 vezes π vezes a frequência no movimento angular. Então, eu posso trocar ômega A por 2π FA e ômega B por 2π FB, certo? Ou seja, trocando essas duas relações, eu posso cortar 2π com 2π. Eu tiro uma relação entre a frequência e o raio da polia A e a frequência e o raio da polia B. Observem o seguinte, ó, eu tenho que manter essa igualdade. E essa relação que eu tenho de igualdade, ela está estabelecida por produto. Ou seja, a frequência e o raio são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto menor o raio da polia, maior é a frequência dela, maior é o número de voltas que ela dá. Então, o que que ele coloca aí? Ó? Usando essa equação e lembrando que ômega é 2πf, qual dos discos, A ou B, completa mais voltas em 1 segundo? Quem completa mais voltas em 1 segundo é o que tem menor raio. Correto? Ele tem que percorrer uma distância muito menor nesse tempo de 1 segundo. Então, para a mesma velocidade de acoplamento, ele executa muito mais voltas dentro desse 1 segundo. Então, conforme visto, o número de voltas completadas em certa unidade de tempo é chamado de frequência. Assim, para responder a essa questão, basta realizar uma substituição. Olha lá, ó. Como eu mostrei, né? A frequência da A vezes o raio dela vai ser igual à frequência da B vezes o raio dela. Só que os resultados obtidos mostram que quando duas polias são interligadas por uma correia, a frequência e o raio delas são inversamente proporcionais. Elas estão relacionadas num produto, né? Portanto, quanto menor o raio do disco, maior o número de voltas completas por unidade de tempo.
Então, quem executa mais volta nesse acoplamento aqui, ó, é a polia menor, é a menor engrenagem. Para a mesma distância percorrida pela corrente, eu vou ter a distância percorrida aqui na engrenagem, né? Vamos supor, isso aqui percorreu 1 metro. Então, essa engrenagem aqui também tem que percorrer 1 metro, só que ela vai dar mais volta para percorrer esse 1 metro, certo? Então, eu tenho essa relação associada a isso, ó. Elas têm mesma velocidade linear, elas estão acopladas por uma corrente, só que essa daqui, menor, ela executa mais voltas do que a maior no mesmo intervalo de tempo. Ela tem menor raio. Quanto menor o raio, maior é a frequência. Correias e correntes utilizadas em sistema de transmissão, elas podem, correias e correntes também podem ser utilizadas em sistema de transmissão de veículos. Olha lá, ó, vai fazer o veículo entrar em movimento, ela vai transferir a força dos pistão, né, no virabrequim, vai fazer essas correias girarem para poder fornecer movimento ao veículo. Não sei se vocês já viram na rua quando de repente passa um carro e o carro passa fazendo um barulho, um chiado no motor. Esse chiado no motor é que ele é provocado pelo escorregamento da correia que tem no motor do carro, que é essa correia aqui, ó, que é chamada de correia dentada. O que acontece? Esse negócio gasta, ele é feita de borracha, certo? Então, as engrenagens, os dentes da corrente, eles vão se desgastando. Aí, o que vai acontecer? A correia não está girando no, na mesma relação do giro do motor. Então, você pode fundir o motor do carro. Pode acontecer de empenar cabeçote. Aí, você tem que trocar o kit, né? Você tem que trocar a correia, o tensor, que é esse negocinho aqui, ó. Cadê a setinha do mouse? Tá aqui. Esse negocinho aqui é o tensor da correia. Ele é colocado aqui para poder esticar a correia na hora que você faz a troca, né? Para regular a correia no motor do carro. Então, um carro que começa a chiar, que na hora que você liga ele dá um chiado, é porque já está na hora de trocar a correia dentada, principalmente na hora que você acelera. Bom, então, voltando na ideia, quando eu tenho acoplamento por correntes, a velocidade linear desse acoplamento é a mesma, e eu vou ter uma relação entre a frequência e o raio, na qual a engrenagem de menor raio vai ter maior frequência, ou seja, as engrenagens com raio menor vão girar mais, elas vão ter frequência maior, tá? Aí tem o outro caso de acoplamento, que é o caso dos acoplamentos por eixo. Mas antes, só uma relaçãozinha aqui para a gente poder entrar nesse acoplamento por eixo, porque aí eu posso associar os dois tipos. As relações matemáticas válidas para polias ligadas por uma correia ou esteira também são para engrenagens postas em contato, aquela relação que eu tenho lá, que o produto entre a frequência e o raio é constante, né? Também vale para engrenagens em contato. Só que aqui eu vou ter uma diferença em relação ao movimento, né? Uma faz a outra virar no sentido contrário. Olha lá, ó, isso faz com que exista uma pequena diferença entre os dois casos. As polias ligadas por uma corrente giram no mesmo sentido, né? Só voltando aqui, ó, essa daqui, ó, essas duas polias ligadas por corrente, elas estão girando no mesmo sentido. No caso aqui, elas estão girando no sentido horário. Aí, as polias interligadas por engrenagens, elas vão girar em sentidos contrários. Então, vamos supor que essa primeira polia aqui, ela está ligada a um motor, essa primeira aqui. E ela está ligada a um motor que gira no sentido horário. Então, essa polia aqui vai girar no sentido horário,
O contato dela com essa polia maior vai fazer essa daqui girar no sentido anti-horário, e o contato dessa com essa menor vai fazer ela girar no sentido horário de novo. Tá? Eu tenho que ver o sentido de rotação para determinar os demais sentidos das demais polias acopladas, tá? Mas a relação aqui é a mesma, né? A menor polia aqui, ela tem uma maior frequência do que essa daqui. Essa daqui gira mais vezes para essa daqui executar uma volta completa, certo? Então, engrenagens colocadas em contato giram com a mesma velocidade linear, mas em sentidos opostos. Olha lá, ó. No caso, como essas polias são idênticas, elas vão ter a mesma frequência, mas aqui é só para demonstrar o sentido de rotação, né? Aqui, ó, a de cima aqui está girando no sentido anti-horário, faz essa daqui girar no sentido horário e faz essa daqui girar no sentido horário também, por causa desse contato aqui, ó. Tá? Beleza? O negócio hipnotiza, rapaz. Que louco. Bom, agora vamos fazer o segundo caso, que são as polias interligadas por eixo. Em polias acopladas por um mesmo eixo, a velocidade angular é a mesma. É o mesmo eixo que está fazendo as duas girar, está relacionado ao centro, né? Então elas têm essa velocidade relacionada ao ângulo aqui que ele descreve igual. Então, ao se associarem duas polias por um eixo, este estabelece um contato indireto entre elas. Caso não ocorra deslizamento entre as polias e o eixo, quando a polia A for girada em um ângulo de 30 graus, por exemplo, o eixo faz com que a polia B também seja girada nesse mesmo ângulo. Assim, a velocidade angular é transmitida pelo eixo para as engrenagens. Então, no caso da correia ou polia, a velocidade é transmitida pela correia, né, na extremidade da polia. Então, está relacionado à velocidade linear. Aqui não, está relacionado ao eixo, que está ligado no centro da polia. Então, vou variar o ângulo, certo? No caso, a velocidade angular da polia A vai ser igual à velocidade angular da polia B, que é a mesma velocidade do eixo. Elas estão interligadas por esse, elas estão soldadas nesse eixo aqui. Então, o giro no eixo faz com que as duas polias tenham a mesma velocidade relacionada a esse giro do eixo, que é a velocidade angular. Então, como a velocidade angular em um movimento circular pode ser obtida pela razão entre a velocidade linear e o raio, as velocidades lineares das polias A e B vão se relacionar da seguinte maneira. Olha lá, ó. A velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, por causa do eixo, certo? Ou seja, como ômega é V sobre R, eu posso dizer que VA sobre RA vai ser igual a VB sobre RB. Isso significa que a velocidade linear de um ponto de um disco é diretamente proporcional à distância entre esse ponto até o centro da circunferência que ele descreve. Então, só voltando aqui, ó, só uma coisinha. Observem que a polia A tem um raio maior que a polia B. Isso significa que essa velocidade é a mesma, porque elas estão interligadas por um eixo, mas a velocidade nesse ponto sobre a polia A é maior que essa daqui, a velocidade linear dela, tá? É maior, porque ela tem um maior raio. Olha lá, ó, elas são diretamente proporcionais. Estranho, né? Elas têm uma mesma velocidade, mas na extremidade a velocidade é maior. Por quê? Porque está relacionada ao raio. Elas têm a mesma velocidade em relação ao eixo, mas elas têm velocidades diferentes em relação ao raio. Então, isso significa que a velocidade linear de um ponto do disco é diretamente proporcional à distância desse ponto até o centro da circunferência que ele descreve. Nesse tipo de associação de polias, qual dos discos A ou B representa a maior frequência? Os dois têm a mesma frequência. Pensa assim, vou dar um exemplo aqui meio antigo, que é um negócio que eu tenho.
eu tenho toca-disco. Então, na hora que você coloca o disco lá no prato do toca-disco, ele está girando na mesma velocidade do prato do disco, que é a frequência de rotação lá do prato dele. Eu não lembro qual que é agora, não estou lembrado. Aí o que, que vai acontecer? Na hora que você coloca a agulha do toca-disco para tocar, do começo ao fim do disco, você vai ouvir a música na mesma velocidade. É lógico, porque o disco, o centro dele está girando com a mesma velocidade do eixo no qual o disco está colocado no prato. O que que muda? A velocidade linear de um ponto colocado sobre essa circunferência. Pontos colocados a maiores distância têm uma velocidade linear maior, tá? É fácil de entender. O tempo que ele gasta para girar, para dar a volta inteira é o mesmo. Só que nas extremidades, a distância que ele percorre para completar essa volta inteira é maior. Então, se essa distância que ele percorre para dar a volta inteira é maior para o mesmo tempo dos pontos que estão mais próximos, a velocidade linear tem que ser maior. Bom, em polias ligadas por meio de eixo, a frequência de rotação das engrenagens é a mesma. Com isso, é perceber que a frequência das polias interligadas num eixo vai ser sempre a mesma. Esses dois camaradinhos aqui, ó, essa daqui e essa daqui, vão ter a mesma frequência de rotação. Vamos supor, elas executam 10 voltas por segundo. As duas vão executar 10 voltas por segundo. Por quê? Porque o eixo também dá 10 voltas por segundo, certo? Então, na hora que eu ligo por engrenagens a um mesmo eixo, eu tenho essa situação aqui, ó, interligadas por eixo, não importa. A velocidade do eixo, angular do eixo, vai ser a mesma da engrenagem, tá? Aqui eu tenho um sistema louco, né? Eu tenho polias interligadas por eixos e acopladas. É muito louco isso daí. Bom, eu vou fazer o seguinte, não vou entrar em exercício agora não, porque nós já estamos no, no horário já próximo do encerramento, aí eu vou começar a resolver exercício, vou parar, vou ter que voltar de novo. Então, nós vamos ficar aqui. Depois, na quarta-feira, eu quero mostrar esses dois sistemas aqui, ó. Principalmente esse de baixo, que eu não vou nem abrir agora para não perder a graça. Isso aqui, cara, isso daqui é muito louco. Eu estava pesquisando dessa bicicleta na internet, aí eu tenho que vender minha Saveiro para comprar uma bicicleta dessa, e vai faltar dinheiro ainda. A bicicleta é muito louca. Ela não é corrente, ela é engrenagem. Então, ao invés de ter a corrente ligando as catracas, né, com a coroa, ela tem um eixo cardan. Aí o eixo cardan liga na catraca aqui, na frente liga atrás. Ela oferece um melhor desempenho, a resposta é mais rápida na hora de sair pedalando. Sabe? Aí eu deixei até o link para quem quiser depois entrar lá e, e ver as informações da bicicleta. Para quem gosta, que nem eu, é prato cheio. Certo, gente? Então vou fazer o seguinte, ó, na quarta-feira a gente resolve essas atividades da página 31 aí e encerra esse capítulo, tá? Eu quero ver se eu já começo o capítulo 8 na quarta-feira à tarde. Certinho? Só um minutinho, não sai do link ainda, porque eu preciso. Eu estava esquecendo aqui do. Fala, Marcela. Pode falar. Ah, tá, beleza. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Cadê o Eugênio? Não está participando, né? Não. Tá.
Beleza. Marcelo está aqui. Alice também. Beleza, então, pessoal. Bom, então é isso. Na quarta-feira a gente resolve esses exercícios. Qualquer dúvida, me manda um e-mail que eu tiro na hora. Beleza, gente? Então, bom descanso para vocês. Até quarta-feira. Quarta-feira nós estamos firmes aí. Um abraço para todo mundo. Tchau. Falou, tchau, gente. Até mais. Falou, um abraço.